falou bastante, trouxe bastante experiências pessoais, assim. Essa questão da morte não é só a questão da tristeza, mas do medo, né? Então, o Fábio falou sobre como nós deixamos a questão da normalidade, e essa questão até religiosa, a gente criou-se medo da morte. Então, assim, tudo bem também que tem uma cultura em cima disso, né, que está ligada com os filmes de terror e tudo mais, que tem aquela questão dos mortos voltarem justamente para poder matar os vivos e tudo mais. Zumbis. Zumbis, né? Mas fora isso, existe justamente esse medo, e esse medo, assim, que é irracional. E o medo só passa quando alguém muito próximo de ti vai embora. Porque aí você entende essa complexidade da saudade e da tristeza, né? Porque aí você entende. E é engraçado que como nós mal preparamos as nossas crianças para isso atualmente, né? Então, assim, a gente comenta muito porque a minha filha, ela, assim, ela teve a bisa, né? A minha avó faleceu há pouco tempo, ela sentiu tristeza, mas eu não sei a quantidade de tristeza que essa menina sentiu, porque até o nível de dores, a gente vem reduzindo tanto que qualquer tipo de dorzinha é uma dor muito grande. Então, quando você bate o seu dedinho no canto do móvel, aquela dor é absurda, e você não sabe que ainda existem outros tipos de dores maiores que aquela, né? E a morte está dentro desse sistema. Então, a gente afastou que quando acontece isso, a gente não sabe lidar. Então, a minha filha chorou, tudo mais, mas uma das questões, né, contando agora para o canal, de ter pego um bichinho de estimação, é porque, infelizmente, eles têm uma vida breve. E eu quero que a minha filha também aprenda a lidar com isso. Porque até esse sentimento nós deixamos de lado e não ensinamos as pessoas a lidar com isso. Né? De como vai lidar com a questão dessa perda, dessa saudade, dessa tristeza. Porque até então é medo. Né? Você não quer... Quantos jovens a gente conhece que não querem, não gostam de ir ao cemitério, mas se esquecem que, por exemplo, os túmulos são verdadeiros monumentos que a gente faz para os nossos mortos. Né? Então, aquela questão até do tocar, né? Do tocar na pessoa que está ali. Pô, foi uma pessoa que você esteve com ela. Eu não sei se você é uma pessoa de grande sorte nesse sentido, não sei se eu posso dizer isso. Mas, por exemplo, Mas assim, isso eu até peguei da minha família, né? Que a minha mãe sempre comentava, assim, eu acompanho velórios desde criança, né? E com a minha mãe sempre comentava assim, eu ouvia muito minha mãe falando assim, não põe a mão em defunto, né? E eu aquela coisa curioso, né? Eu observava nos velórios e realmente eu não via minha mãe encostando no defunto. Mas tem uma lógica. Aí tem uma lógica. Né? E saúde, né? De querer pôr e tudo mais. Mas só que assim, eu não encosto. Nem nos meus avós, por exemplo, quando eles faleceram, eu não encostei o corpo. Mas, assim, depois vou pensar. Eu abracei todo mundo, eu cumprimentei todo mundo que foi lá, e pegou e tudo mais. E eu, assim, e eu procurando, assim. Isso é uma prova de que eu já uso álcool em gel muito antes da pandemia. Não é modinha de pandemia meu uso de álcool em gel. Que eu levo álcool em gel para velórios. Entendi. Do meu sogro no cemitério, eu ficava quase que do lado do dispenser de álcool em gel. Entendi. Então, é disso que a gente fala, gente. Olha só o que foi criado em você. Para mim, assim, as pessoas. Eu não me lembro de alguém dar essa orientação. Eu não tocava porque eu tinha medo. E aí, quando um grande amigo faleceu, um grande mesmo, minha vontade era tirar ele de lá. Era agarrá-lo e tirar de lá. Falar, acorda, né? Então, o tocar para mim foi imediato. E a partir daquele momento, eu não tive mais medo. Porque a relação foi totalmente reconstruída. Então, eu tive que passar por todo esse sentimento para poder reconstruir uma relação com a morte, inclusive. Só que muita gente, pronto, as pessoas podem passar por uma vida inteira e não construir isso, porque não tiveram sequer esse tipo de reflexão. Porque aquilo que foi criado anteriormente, que é cultural, foi maior do que a racionalidade.